Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CAS Podcast. É graças a Deus e por vocês que nós existimos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual. Entre a informação e a influência, o poder da comunicação social na era das redes sociais. Vivemos em uma época em que qualquer pessoa com um telemóvel pode informar, opinar e até mesmo influenciar milhares de pessoas. Mas isso gera vários questionamentos. Hoje nós vamos falar com alguém que entende da matéria. Temos aqui hoje uma convidada que para muitos dispensa apresentações, mas nós vamos pedir que ela mesmo se apresente. Nós temos aqui hoje a Jandira Ferro. Jandira, seja bem-vinda ao CAS Podcast. É uma honra ter-te aqui. Muito obrigada, Cast Podcast, por me receber. É um prazer enorme poder falar como jovem, na voz de jovem. E, naturalmente, tenho a certeza que temos muitos jovens aqui a acompanharem o Cast Podcast. A Jandira é uma jovem de agora 29 anos de idade, que ama muito a comunicação, que descobriu a comunicação ao longo da trajetória. Trabalho com comunicação assim de forma profissional há quase 7 anos já. Mas respiro comunicação desde muito cedo, só para deixar aqui bem patente, bem claro. E, bem, temos assim um tempo de estrada que nos ajuda também a ter voz autorizada para falar sobre comunicação. E nesta senda vamos discorrer aqui assuntos que são interessantes e naturalmente as redes sociais ou as novas tecnologias fazem parte também desse crescimento da comunicação, não só em Angola, mas também no mundo. Ok? Pessoal, então permaneçam até o fim, com certeza nós vamos aprender bastante hoje com a Jandira. Partilhem o link, partilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque, repito, nós vamos aprender bastante. Jandira, como é que começou ou quando é que nasceu essa paixão pela comunicação? Antes mesmo de falarmos propriamente sobre as redes sociais e o impacto da informação hoje. Bem, a minha paixão pela comunicação tornou-se mais notável na época da pandemia, porque estávamos todos naquela situação em que era atípica, não podíamos sair para a rua, não podíamos estar congregados com os amigos, e eu comecei a pensar, eu sempre gostei muito de estar em grupos, principalmente porque eu cresci no seio religioso e eu fazia aulas com as crianças, dava aulas na escola dominical às nossas crianças e começamos a ter poucos momentos. Então eu pensei comigo, se calhar eu devia ir para um lugar, aprender um pouco mais sobre comunicação de forma séria. É quando eu saí, em meio da pandemia, e fui até uma rádio, na Willa, que é a Rádio 2000, e fui em busca de uma formação, um treinamento, um estágio para aprender a fazer reportagem, a fazer locução, a apresentar programas. E lá receberam-me porque também já passei pela casa como membro de uma instituição que tinha os serviços daquela rádio. Eu pagava para ter os estágios e fui muito bem recebida. Fiquei nessa época da pandemia a tentar experimentar a comunicação de forma profissional. Ok. Jandira, já virando um pouco mais para o nosso tema, as redes sociais mudaram a forma como nós recebemos ou como nós consumimos a informação hoje? Isso aqui eu acredito que é inegável. Ok. Mudaram sim, porque hoje a comunicação é muito mais rápida. Está a acontecer algo aqui em Luanda, em fração de segundos. Quem está no Brasil, quem está, por exemplo, numa zona mais afastada do centro, em outras províncias, consegue ter a informação em tempo real, para não dizer em primeira mão. Então, as redes sociais podemos considerar que democratizaram a informação, mas será que isso não criou mais confusão do teu ponto de vista? Bem, aqui nós vamos tentar trazer aqui 3 elementos. Temos vários pontos importantes sobre uma informação. Temos na rede social no caso, pessoas que trazem notícias, pessoas que trazem informação e outras que acabam por trazer alguns detalhes que não vamos considerar propriamente como uma coisa estruturada a nível de comunicação. Sim. Por exemplo, quando está a decorrer um incêndio, nós vemos pessoas que pegam os seus telemóveis e vão dando notas, olha, estamos aqui no bairro X, está a acontecer isto e aquilo, é uma informação, são apenas palavras soltas que acabam por levar a nossa atenção ao que realmente vai acontecendo naquele
determinado espaço. Comunicação como tal, uma informação estruturada com cabeça, tronco e membro, nós não vamos encontrar especificamente nesse tipo de conexão que se faz. Aí estamos no momento em que alguém decide passar-nos uma informação. A comunicação verídica ou mais aprofundada, nós temos canais específicos para as encontrar. Hoje em dia temos várias plataformas, tem a Angorrússia, temos aqui também a Platina Line já fazendo alguma publicidade, que são os canais que de alguma forma trazem-nos muitas informações que se tornam populares, né? Que acabamos por receber direta ou indiretamente e tornam-nos então mais perto daquilo que é a comunicação que procuramos. Sim, e Jandira, usando as redes sociais, nós estamos mais focados em informar, né? A comunicação é mais informativa, ou hoje nós estamos a falar de uma comunicação mais influenciadora? Será que é possível fazer comunicação sem influenciar? Não acredita-se muito que se faça uma comunicação sem gerar influência, tanto de quem vai produzir a mesma notícia ou de quem vai trazer a determinada informação, como para quem recebe. Acabamos por influenciar a depender do tipo de notícia que nós queremos ou que trazemos para o público. Podemos dar aqui como exemplo o impacto das chuvas. Para algumas pessoas, esta informação não diz nada, porque também tem uma zona que chove e não há transtornos em relação à chuva. Mas para aquelas pessoas que vivem ou têm parentes próximos de zonas que foram muito afetadas pela incidência da chuva, é uma informação que cria impacto, influencia a forma de pensar, a forma de lidar com a situação. Naturalmente cria impacto. Jandira, sempre foi seu sonho ser comunicadora? O meu sonho sempre foi continuar a sonhar. Eu sonho desde muito nova. Mas o sonho que eu tive na minha infância, que até hoje se traduz com pensamentos, era de gerir coisas, estar na frente de trabalhos, de empresa e coordenar grupos. Hoje faço também, só que de forma diferente. Ok. E então a comunicação foi assim, algo que surgiu e foste ganhando paixão. Eu tenho estado a dizer para algumas pessoas que a Jandira é o improvável da comunicação. É. Era tudo incerto. Na verdade, eu fiz comunicação muito por influência das pessoas. As pessoas viam-me falar, viam-me apresentar alguns eventos, viam-me estar em frente de alguns projetos e diziam: Olha, Janira, tu fazes muito bem comunicação, não queres mudar o curso? Eu ainda estava a frequentar, na altura, o 3º ano da Universidade de Gestão de Empresas, Informática e Gestão de Empresas. Mas eu dizia que não era minha paixão, eu fazia por gosto e não tinha intenção nenhuma de tornar aquilo a minha vida ou uma profissão assim dita. Mas o tempo, e principalmente a pandemia, levaram-me a crer que, afinal de contas, um hobby pode se tornar muito mais do que hobby. Pode ser a nossa definição de vida, de viver. É o que aconteceu comigo em relação à comunicação. E hoje gosta do que faz? Muito. Gosto muito ao ponto de abraçar desafios que desafiam-me e me fazem descobrir uma profissional nova a cada dia. Ok. Nós estamos no mês da juventude, né? E como jovem e entendendo que teve que sair do seu local, da sua terra-mãe para uma outra província, para continuar a desenvolver profissionalmente, como é que tem lidado com essa mudança? A novidade. Yeah. É desafiador, olha, desafiador a todos os níveis. Mudanças sempre vão gerar em nós medo, vão gerar instabilidade, vão gerar incapacidade em alguns momentos e tudo parece não fluir. Numa primeira fase, é como se nós quiséssemos deixar de estar presos a alguma coisa que nos dá conforto e vamos em busca de coisas que podem ser boas ou muito ruins também. Certo. Mas sair da Willa para cá foi desafiar principalmente o meu lado profissional, porque eu entendo desde muito cedo que Luanda é um dos mercados que mais abraça profissionais de comunicação e transforma também.
Quem vem para aqui não volta o mesmo quando decide regressar, por exemplo, para o interior do país. Então, o desafio apareceu, vim com medo, bastante preocupação com a estabilidade que poderia ou não poderia encontrar cá, mas até agora temos sido muito guerreiras, persistentes. Tenho conquistado coisas que são improváveis. Em conversa também com algumas pessoas, eu muitas vezes uso a palavra quem diria que seria bom. Se me contassem, provavelmente eu ainda teria alguma dúvida, mas até agora tenho aprendido muito, tenho me transformado a todos os instantes, a todos os níveis, a nível pessoal, profissional. Eu já não tenho as mesmas perspectivas. Eu estou aqui há pouco menos de um ano e alguns meses. E sim, está a valer a pena. Boa, nós vamos continuar a falar sobre isso daqui a pouco, Janira. Vamos cair um pouquinho mais para o nosso tema. E agora nós vamos falar sobre fake news. As redes sociais ajudam a proliferar as fake news. Qual é o maior desafio hoje no combate a essas fake news? Bem, tanto nas redes sociais quanto na vida cotidiana e social também, existem as fake news. Sim. Mas eu gosto de olhar para a coisa não como se a tecnologia fosse uma pessoa separada do ser humano. As pessoas têm facilidade em aceitar mentiras em detrimento da verdade, o que devia ser o contrário. Certo. O que é que acontece? Se eu ouvir, por exemplo, que um amigo meu matou, eu não vou pensar, não, fulano não faria isso. A primeira coisa que vai surgir na minha cabeça é, quando eu encontrar uma próxima pessoa, sabias que o fulano fez? Yeah. Então, nós temos muito mais facilidade em levar para os outros informações das quais não temos conhecimento profundo do que fazermos a propagação de coisas boas. O que acontece, por exemplo, quando se partilham conteúdos que, a nosso ver, a nível didático, são agregadores, esses conteúdos têm mais dificuldade de viralizar, em detrimento dos problemas sociais que nós vamos vendo, vídeos íntimos de pessoas, exposição de morte, exposição de AVC. Teve há pouco tempo um influenciador que sofreu um AVC e estou eu a assistir um programa televisivo brasileiro e a informação já está a decorrer em outras lides. Uma coisa que era difícil anteriormente. Hoje em dia é muito mais fácil. Temos uma informação, seja ela boa ou má, mas normalmente são as informações negativas que mais propagam-se. Voam. Certo. As redes sociais vieram nos últimos tempos ajudar, né, as pessoas a estarem mais próximas daquilo que realmente tem acontecido ao redor do mundo, por exemplo. Nós vamos olhar, por exemplo, né, e vamos olhar para, por exemplo, departamentos ministeriais no nosso país, a título de exemplo. Hoje, quase todos os ministérios têm uma página nas redes sociais onde informam, onde partilham tudo que é feito por determinado ministério, ou a isso também podemos trazer os governos provinciais, por exemplo. E isso veio trazer uma maior proximidade entre os cidadãos e vamos dizer, as informações dos nossos gestores, né, dos gestores do país. Isso nós podemos considerar como uma ajuda que a tecnologia trouxe, que as redes sociais trouxeram para a comunicação, ou vamos considerar como mais uma forma de desinformar? Porque além das pessoas poderem consumir essas informações de forma direta, também tem o facto de que muita gente pode partilhar de maneira errada, né? Tem essas questões. Tem esses dois lados. Mas eu ainda vou insistir no quesito em que o ser humano é que manipula as redes sociais. As redes sociais não é ela por si só um mundo. São pessoas por detrás dos aparelhos, desses sistemas, de alguma forma, que vão manipulando. É positivo
Porque hoje em dia é bem mais fácil saber se o que andam a fazer, por exemplo, no Ministério X, no Governo Y, por intermédio das redes sociais. Sim. Se o governador fez, o governador saiu, temos aí os comunicados a tempo inteiro a serem então dispostos para os seguidores, porque é preciso ser seguidor para ter informações diretas de determinado ministério. Então, hoje é bem mais rápido e é fácil. Também traz a facilidade de que outras pessoas que estejam a gerir ou não uma página pública de uma instituição pública ou de privados consigam também propagar informações ou desinformar em vez de informarem. Ok. Acontece porque existem pessoas a manipular estas mesmas plataformas. E sim, se a pessoa for boa e quiser fazer o bem, vai fazê-lo por intermédio das redes sociais. Se não tiver uma boa intenção, naturalmente também vai propagar esta mesma energia. Jandira, sente que hoje a nossa geração confia mais nas redes sociais do que nos meios de informação tradicionais? Sim e não ao mesmo tempo. Sim, porque não tem outro jeito. Não tem como fugir do advento das redes sociais, porque nós, infeliz ou felizmente, passamos mais tempo grudados ao nosso telemóvel. Nós tiramos praticamente digo, parte do dia nas redes sociais a ver o que é que estão a dizer, o que é que as pessoas estão a partilhar, o que é que aconteceu, quem fez o quê, onde, Certo. quando, como. Então, só para teres noção, estamos nós aqui agora num momento entre nós de conversa e os aparelhos bem ao nosso lado, a olharem para nós, bem assim à nossa frente, para não passar absolutamente nenhuma informação. Então, não tem como fugirmos disso. É bom, mas é mau ao ponto de que quando excessivamente nós começamos a depositar todas as nossas crenças no que vamos vendo publicado por aí, deixamos de viver a vida real. E na vida real, quando eu ouço falar sobre alguma coisa, eu tenho que ter pelo menos a sensibilidade de buscar por outras fontes, saber se aquela informação é fidedigna. E se for fidedigna, devo eu também partilhar? É uma informação que agrega? Se não agrega, por que comentar? Por que fazer aquela informação estar presente na minha bio, estar presente na minha página? Então, essas coisas passam também muito pela construção de que tipo de homem que está-se a tratar que vai usar aquela mesma rede social. E, infelizmente, todo mundo quer viralizar. E o que mais viraliza são coisinhas. Coisinhas. Jandira Carreira, qual foi a maior experiência ou a experiência mais marcante que já teve na Até área da agora, comunicação até né? agora? Ai, o programa de rádio, programa de entretenimento, Onda Jovem, sim. Ok. Foi, assim, um separador de águas para mim. Foi dos primeiros desafios que eu tive que abraçar para me afirmar como alguém que faz comunicação. Tive todas as dificuldades possíveis de descobrir como era a minha voz, de saber que tipo de profissional queria ser, que tipo de mensagem queria levar para os ouvintes. E esse tempo de vivência com o programa de entretenimento, para mim, construiu muitas bases. Trouxe família. Tu estás na rádio a falar para milhares de pessoas que vão se identificando com o teu jeito de ser, com o teu sorriso, a tua simplicidade, muitas vezes com arrogância também. E tens também aí pessoas que te vão ligar: olha, Jandira, graças a este programa ou a este tema, estava eu numa depressão e consegui superar. Quando ouço a tua voz na rádio, sinto vontade de continuar. E as pessoas vão trazendo testemunhos que te fazem pensar que, afinal de contas, vale a pena o trabalho de comunicação. Mas apesar disso, já pensou em desistir alguma vez, Jandira? Pensar em desistir assim, tipo, acordei, não, já não aguento mais. Não, não Yeah. aconteceu porque nunca dei espaço também para esses problemas se tornarem problemas efetivos, de invadirem a minha mente e me fazerem pensar em desistir. Sempre que houve um desafio, eu me propus a encontrar uma oportunidade de melhoria. Já me disseram: se não conseguis fazer em uma semana, voltas para casa. Fui para casa, refleti em que podia melhorar, voltei. Melhor. Então, vamos melhorar. Se é para melhorar, vamos melhorar. Vamos melhorar. Já teve que lidar com críticas ou pressão por causa de algo que publicou nas redes sociais ou algo que disse ao longo do seu trabalho
Teve que justificar, Já, fazer as pessoas entenderem. já tive, propriamente numa situação específica. Eu tenho um amigo que é escritor e ele pesquisa muito sobre situações sociais. E havia uma pesquisa que ele estava a fazer para a produção de um livro que eu precisei de fazer parte do inquérito e dei a minha opinião. Aí o livro saiu. E o meu depoimento apareceu no livro. E naquela altura, quando estávamos a fazer a pesquisa, era algo muito fixe, né? Quando o livro saiu, eu vi o título e eu disse, opa, agora vai ser complicado. Como é que vamos mudar isso? Foi das coisas que eu fiquei assim, ai meu Deus, não sei se voltava a fazer. Não sei se É, voltava a fazer. porque tem que justificar. Sim, porque acabamos por ter influência indireta na vida das pessoas quando damos as nossas opiniões e não só quando fazemos parte de um grupo de pessoas que tem voz autorizada. Quem faz rádio tem voz autorizada para falar por milhares. Eu estou aqui a falar no podcast em nome de muitas outras jovens que também fazem comunicação, que também estão na mesma luta que eu, que não podem, não conseguem estar aqui. Então, a Jandira dá voz a esse grupo de pessoas. Se ter a voz autorizada acaba por ser também um pouco disso. Podes influenciar pessoas para o bem É, ou para o mal. exatamente. Pessoal, nós estamos a conversar com a Jandira Ferro. Continuem ligados, por favor. Partilhem o máximo que vocês puderem. Para quem não é subscritor, subscreva a página, subscreva o canal, que com certeza nós vamos continuar a trazer conteúdos de qualidade como esse. Creio que vocês estão a aprender bastante com a Jandira, como eu estou. Jandira, como é que olha para a nova geração de profissionais de De comunicação? comunicação. Fico muito, 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 muito feliz, porque assim, o tempo dos os nossos catedráticos em comunicação, se assim podemos considerá-los, não é o mesmo que o nosso. No tempo deles as coisas eram de um jeito e no nosso tempo nós temos também as nossas dificuldades e é importante reparar que preservar a essência da comunicação, seja em rádio, seja em televisão ou até mesmo nos jornais, não é uma tarefa muito fácil, mas temos muitos bons jovens que têm levado essa bandeira com o coração aberto, com muita vontade de continuarem a fazer e fazer bem feito. E nós temos que enaltecer. Existem também alguns que não fazem isso com muito amor, é verdade, mas os jovens que eu conheço são dados. Eles fazem, de facto, com tudo o que têm e às vezes não têm nem sequer o suficiente. Para quem vem do interior ou quem vem de uma rádio comunitária ou uma rádio acadêmica, que não são rádios financiadas, não é? Que dependem de fundos privados, é um pouco mais difícil, não diria, mas é mais desgastante porque precisas de fazer até o impossível para tornar um conteúdo de valor para a comunidade em que estás inserido ou inserida. Então, esses profissionais merecem sim o nosso respeito, a nossa atenção. E são jovens. Está aqui um jovem a fazer comunicação, né, a elevar outros jovens que também estão nessa corrida, porque não é sobre só falar, é sobre levarmos a nossa essência para as pessoas. E nessa busca, é como nas redes sociais, o que mais viraliza às vezes é o negativo, mas existem muitos jovens que fazem muito bom trabalho de comunicação, sempre, tem sempre. Certeza que no início da sua carreira recebeu alguns conselhos. Muitos. Eu ainda não sou. Eu não vou dizer ainda, eu não sou jornalista. Já me deixaram claro isso. Me deixaram claro que eu não sou jornalista porque eu não fiz a academia de comunicação em primeira instância. Depois, não, taxada porque aparece gestora aqui. de empresa. Pois. Então, para mim, o valioso é ter as pessoas que realmente enxergam o trabalho que eu faço, porque na verdade os títulos existem porque nós estamos de alguma forma a dar o nosso trabalho, mas isso faz-se com o tempo. As pessoas nunca são completas num curto espaço de tempo.
pode passar 10, 20, 30 anos, nós vamos estar sempre em evolução. Mas na minha cidade, muita gente olhava para mim assim, eu comecei a ter muito público, muita gente conhecia o trabalho, porque rádio é rádio, rádio difusão. Ah, Muita gente ouve ao mesmo tempo. E alguns diziam, não, tu não és jornalista, tu só és radialista porque não escreves textos, não tens artigos, não tens isso e aquilo. E para mim o valioso era poder trabalhar e impactar as pessoas. Tendo o título de jornalista, sendo apenas radialista, para mim era suficiente apenas fazer o trabalho que se exigia na altura. E continuo a fazer comunicação. Hoje já escrevo, não sei se já podem me já considerar como começou esse jornalista. desafio. Agora tem que escrever os artigos. Vamos esperar aí outros frutos. É. E em função da pouca experiência, né, se assim podemos considerar pouca, que já é muita, 7 anos de experiência, 7 anos a trabalhar com isso, já tem uma boa base para ser voz autorizada, como disse no início. Com essa experiência que tem, qual é o conselho que daria para os jovens que estão a começar hoje em comunicação? Bem, o primeiro passo é aquele: não ter pressa de nada. Títulos são temporários e eles não definem nenhum tipo de profissional. Ser aceite, não ser aceite, também não diz nada sobre o que tu queres alcançar daqui para frente. O mais importante é conhecer-se, o que se quer fazer, estudar. Não há essas histórias porque não preciso ir para a universidade. Precisa estudar. O jornalista não para. Ele é um investigador nato. Tem que ter muita vontade de descobrir o porquê das coisas. É importante, porque hoje tu sabes uma coisa, amanhã ela já muda. A vida não é estática e constantemente novas coisas vão sendo descobertas. E nós temos que estar a par desses assuntos. Ainda que não seja a minha área de formação, preciso entender todos os fenômenos que o nosso meio traz para conseguirmos discuti-los e encontrar melhores soluções. Então, não tenham pressa. Formem-se de facto, não vão às universidades apenas para encher turmas e sair de lá com os canudos e dizer que é licenciado, porque não adianta estudar para não impactar e não trazer soluções para os problemas que nós já vemos, são sociais. Jandira, como é que faz a gestão dos elogios? Porque de certeza que Recebo, recebe muitos. sabes que eu nem foco, Ok? eu nem foco. Assim, uma hora ou outra sempre brota uma coisa. Mas para mim, eu entendi que eu preciso de me desafiar. Não é que eu não gosto de receber elogios. Gosto quando as pessoas realmente reconhecem o que estamos a fazer. Eu sou a primeira pessoa a me impulsionar. Ok. Eu estou lá no espelho a dizer, olha, vai, Jandira, vai funcionar, vai dar Consegues. certo, tu podes. Mas estou sempre pronta também para aceitar que existem limitações das quais preciso superar dia após dia. Então, elogio para mim é ouro sobre azul, mas não me guio pelos elogios. Ok. Jandira, falamos há pouco tempo sobre a influência e a informação e surgiu aqui uma dúvida. Todo comunicador é um influenciador? Bem, todo comunicador é um influenciador. Vamos usar a mesma tática do sim ou não. Porque a depender do público que se vai fazer a comunicação, pode ser que sim, pode ser que não. Para quem faz, por exemplo, trabalhos massivos, não tem outro caminho, influencia. Para quem trabalha com um e outro, também influencia. Mas isso da influência depende muito do público em que se está exposto também. Porque nem todo mundo que fala comunica. Ok. Né? Existe aí esta diferença entre falar e realmente comunicar. Então, estar exposto a um público específico torna-nos referência, e sendo referência, acabamos por diretamente ou indiretamente influenciar, a depender do que é que as pessoas veem em nós, coisas positivas ou negativas podem surgir. Mas basta que alguém esteja exposto a um público, tem, sim senhora, a capacidade de influenciar. Por exemplo, nós trabalhamos no digital, né? Usamos as redes sociais e surge a seguinte questão: as redes sociais hoje deram voz a todos praticamente.
Qualquer pessoa com um telemóvel pode fazer um vídeo, gravar um vídeo e postar, a dizer alguma coisa, informar alguma coisa, dar sua opinião e influenciar milhares de pessoas. Mas não está a comunicar, atenção. Ok? Existem aqui coisas que têm que ser separadas. Não é porque escreveste lá umas coisas, És já comunicadora. comunicar, está a informar. Não é bem assim. Ok. Não é bem assim. Mas podemos considerar que as redes sociais deram um palco à desinformação também? Muito. Muito, Ok. muito, muito. Porque as pessoas têm preguiça. Eu Yeah. ouvi. Ouviste onde? Ouvi nas redes sociais, mas aonde? Eu vi só. Eu acho que quem tem mais poder, Jandira, um jornalista ou um influenciador digital? Verdade seja dita. É. É verdade. Qual deles tem Os mais? influencers tomaram um lugar. Sim. Mas eles não comunicam. Atenção. Uhum. Cada caso é um caso. E é assim, por mais que a gente queira maquiar, a comunicação dos nossos influenciadores, a depender também do nicho de cada um, não é a mesma comunicação que um jornalista tem quando vai fazer um programa. Não é a mesma comunicação. Podemos colocá-los a fazer um trabalho que os profissionais de comunicação fazem, mas eles não têm a técnica. Yeah. Eles não têm a técnica que os profissionais específicos trazem numa apresentação. O excesso de informação também pode ser um problema, Jandira. É. Pode. Até que ponto pode ser um problema? Excesso de informação. Hoje temos à disposição não vamos dizer todos, porque há meios em que a internet ainda não chegou e os aparelhos, os smartphones ainda não é uma realidade. Mas para nós em específica é um problema porque as pessoas têm na mão um aparelho telefónico que dá a capacidade de tirar dúvidas, te facilita a ter a informação assim, à distância de um clique. Mas são os mesmos jovens que daqui a pouco ouvi dizer, continuamos ainda no ouvi dizer, tem muito, mas não se usa quase nada. Yeah. Então, a comunicação pode ser usada também para manipular as pessoas. Muito. Muito, muito, muito. E como se faz manipulação? Jandira, a E comunicação muito. hoje está a formar mais cidadãos informados ou influenciados? Influenciados. Ok. Vou dizer isso não generalizando, porque podem existir outras realidades, mas deixa-me dizer que hoje em dia o facto de certas pessoas terem muita exposição por conta da comunicação faz uma grande parte da juventude pensar que o que está a dar ou o que está a bater é fazer comunicação. Tu podes ir porque é uma onda, é uma batida, mas quando percebes que tem de ser feito com entrega, não é sobre moda, é mesmo entrega. A comunicação é daquelas profissões, como alguns mais velhos dizem, que é ingrata porque é que nem os médicos. O médico ganhando muito ou pouco, ele tem a obrigação de salvar vidas. O jornalista, gostando ou não da informação, ele tem a obrigação de comunicar com verdade e imparcialidade. O influenciador nem por isso, né? Pode adaptar o conteúdo para agradar Eu o só público. o influenciador só comunica aquilo que lhe é pago. Uhum. Eu só vou falar de um produto que estão a pagar e seja ele bom ou não, eu estou aqui para dizer que é bom. Yeah. E já se arrependeu de alguma coisa que comunicou ou compartilhou? Deixa lá ver, assim, no tempo de trabalho que eu comuniquei, que partilhei. Olha, eu tive vontade de partilhar o assunto do Cesalte. Não partilhei. Quando vi, né, a situação nas redes sociais, eu disse, não, também devia partilhar. Mas graças a Deus, eu não sei por que cargas d'água, não consegui repartilhar no meu perfil, nas minhas redes sociais acerca de. Depois de um tempinho, vieram outras informações sobre o mesmo assunto. E eu fiquei, graças a Deus. Seria mais uma fake news, né? Graças a Deus que eu não me envolvi numa situação que poderia ser constrangedora, porque eu não tinha dados específicos e queria fazer como todo mundo estava a fazer. Estava uma onda e todo mundo partilha. Eu disse também, pá, acho que é interessante partilhar, mas não fiz. Não sei porquê, Isso mas não podemos fiz. considerar como comunicação responsável, né? Muito, tem de ser responsável, porque ao fim e ao cabo não é sobre a polêmica, é sobre a pessoa que divulga mesmo. Uhum. Yeah. E hoje qual é o maior problema da comunicação, do teu ponto de vista, Jandira? Bem, nós somos muito instantâneos, somos imediáticos
somos mediáticos. Hoje o que bate é o que explode nas redes sociais. Tem uma trend, epa, também tenho que dançar. Tu até nem gostas de dançar, mas vai porque dançar. queres ter mais views, mais pessoas por perto, então danças porque tens que chamar a atenção. Isso é uma das coisas que me deixa muito preocupada. E não é mau, porque nós somos um povo que culturalmente ama abraçar música e dança, mas vê-se muito pouco os jovens com vontade de propagar coisas bem construtivas, como incitar os outros a ler um livro, a fazerem cursos, a participarem de formações. Existe sim hoje em dia muitas pessoas que já abraçam esse tipo de programas, mas ainda somos muito poucos os que querem crescer cognitivamente, que querem desenvolver, querem partilhar, que querem influenciar positivamente o meio social. Somos poucos, Sim. somos poucos. E se continuarmos nesse ritmo em que nós estamos a levar a comunicação nos últimos tempos, o futuro da comunicação será mais consciente ou mais manipulador? Eu também não vou generalizar, porque tudo que a gente vê aí também não é comunicação. Não é. Nas redes sociais há aí qualquer coisa, informa-se muita coisa, mas não é comunicação como tal. Se continuarmos assim, não quer dizer que vamos nos perder de todo, porque ainda existe quem faça, mas vai ser triste, porque a história nos leva a crer que, como temos muita gente a falar de uma coisa, pode ser que é verdade. Yeah. E a coisa não é verdade, né? Mas como tem muita gente a falar, epa, pensa-se que é verdade, mas não é. Boa. Não é. Jandira, nós vamos quase ao final, né? Porque nós vamos aí de 30 a 45 minutos. Mas o que nós queremos entender agora é o que é que podemos esperar da Jandira daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, eu só estou a pensar ainda no ano de 2026, então Nós, teus seguidores, já estamos a pensar já estão a me ver daqui lá, né? em Vamos fazer assim. 2031. Vamos juntos até 2031 ver o que é que acontece. Se tivermos vida até lá, com certeza coisas boas. Preconizando sempre coisas boas. E enquanto vinhamos, eu estava numa conversa ao telefone e alguém disse-me assim: só vale a pena viver se pudermos influenciar positivamente as pessoas. E a nossa intenção não é apenas buscar por rendimento no local de trabalho, fazer riqueza. E porque essas riquezas que vamos adquirindo, se não tivermos com quem partilhar, também não vale de nada. Então, mais do que buscar juntar ouro, juntar bens, quero poder congregar mais pessoas para o conhecimento e de lembrar que comunicação não devia ser um assunto específico para profissionais da área, é um assunto da sociedade, porque as pessoas precisam de comunicar o tempo todo, as pessoas precisam de partilhar conhecimento. O ser humano tem de natureza esta necessidade de partilha, de contar histórias, de impactar, de influenciar. Então, por que não usarmos a comunicação de forma positiva para congregarmos mais grupos, para falarmos de coisas boas, influenciar coisas positivas, principalmente sobre o civismo? As redes sociais, hoje em dia, facilita muito, mas que tipo de conteúdo nós propagamos de forma massiva? Como é que vamos reeducar a sociedade? O que é que nós queremos para o futuro? E o futuro é nosso. Somos nós os próximos mais velhos, que nós os chamamos, né? Yeah. Que vão dizer assim, olha, estamos a X tempo de independência, o que é que já se fez? Também nos vão cobrar isso daqui a alguns anos. Então, gostava eu de estar daqui a 5 anos orgulhosa de mim, porque consegui influenciar mais pessoas a fazerem o bem, a fazerem da comunicação um lugar de prestígio, mais do que só tirarmos títulos e louros. E esta é a grande missão que eu carrego comigo. Boa. Obrigado, Jandira. Pessoal, nós conversamos com Jandira Ferro. Ela que é influenciadora. É isso, Jandira? Será? Eu não sei, acho que ainda não estou nesse patamar. Os meus seguidores, será que já dão para ser influenciadora? Não tenho a pretensão de ser influenciadora, mas estamos aí nas redes sociais a fazer o pouco do nosso bom trabalho. Boa. Jandira, eu vou passar a palavra para si agora. Tem 1 minuto para falar com os nossos seguidores. Alguma coisa queira partilhar? Algum conselho? Esse período é todo teu.
Muito bem, agradeço imenso o Cast Podcast. Para os jovens e jovens em especial, as mulheres, lutem mesmo para deixarem a vossa essência, a vossa marca nesta sociedade que a cada instante tem estado a necessitar muito, muito, muito de jovens comprometidos. Não quero falar como alguém que está ligado à política, mas é importante que nós tenhamos consciência de que há necessidade de influenciarmos o meio. E meio não é só nas redes sociais, a nossa rua, a nossa família, os nossos amigos, os nossos parceiros. Precisamos influenciar positivamente. E para influenciar positivamente não precisamos de financiamentos ou de follows nas redes sociais. Começa com pequenos gestos, como aquele gesto em particular de cumprimentar as pessoas. Sei que o telefone é bem bonito, estamos sempre aí a mexer. Cumprimente, esteja atento às coisas que acontecem ao seu redor, faça coisas boas também. Partilhe o conhecimento que adquiriu na universidade, no curso, no workshop. Faça outras pessoas crescerem e veja como é que será o resultado. Boa. Pessoal, muito obrigado por estarem ali. Jandira, muito obrigado por estar aqui conosco. Agradeço. É graças a Deus e é por vocês que nós existimos. Vamos continuar a trazer convidados como a Jandira Ferro, pessoas que influenciam, pessoas quem nós olhamos e temos como inspiração e nos inspiram a continuar. Então, sigam, se não é seguidor, siga, se não é subscritor, subscreva, partilhem o máximo possível. E nós estaremos juntos com certeza num próximo episódio e permaneçam ali, continuem a partilhar, porque o Caso Podcast vai continuar aqui a trazer conteúdos de qualidade. Estamos juntos, que Deus vos abençoe e até a próxima.